A paz do Senhor a todos os irmãos do Discipulado Sem Fronteiras. Estamos aqui nesta oportunidade para nós falarmos um pouco mais da nossa lição, a qual temos em Itajaí, a qual foi escrita pelos irmãos aqui da Igreja Assembleia de Deus, e nós temos também alguma participação e estamos aqui também produzindo um conteúdo para que possamos ajudar os irmãos que são professores e também aqueles que são os alunos e que participam do discipulado e querem um subsídio para suas aulas. Então, nesta oportunidade, nós vamos trabalhar sobre a mordomia dos dízimos e das ofertas. Então, logicamente, nós vamos aqui trabalhar dentro daquilo que já foi apresentado, por exemplo, na lição da CPAD, que tinha ali a mordomia cristã, sendo essa um pouco diferenciada por nós estarmos aí abordando este assunto de uma forma mais elementar. Para esta aula, então, nós vamos aqui trabalhar, por exemplo, questão da mordomia. Muitas vezes alguém fala de forma até que equivocada, dizendo o seguinte: olha, hoje eu não vou trabalhar, hoje eu estou na mordomia, como se mordomia fosse sinônimo de não fazer nada. Sendo que, na verdade, a palavra mordomia vem do latim, maior domus, maior da casa, alguém colocado por outrem para administrar aquilo que não é seu, para administrar os bens alheios. Então, quer dizer, seria então um mordomo, então alguém que está administrando aquilo que não é seu. De igual forma, Deus nos chamou para administrarmos aquilo que não é nosso, mas sim aquilo que é do Senhor. Poderíamos aqui, por exemplo, até mencionar a nossa própria vida. É uma forma que nós temos ali de prestação de contas um dia, de nós prestarmos, vamos dizer assim, conta a Deus, até mesmo pela nossa vida, pelo nosso relacionamento, por exemplo, com a esposa, com os filhos, com tudo que nós tivermos nas nossas mãos. Para isso, a nossa aula ela vai iniciar tendo então um texto introdutório, que é o texto a qual o nosso escritor pontuou aqui para darmos início. 2 Coríntios, capítulo de número 9, versículos 6 ao 10. O apóstolo Paulo nos diz: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Aqui está o segredo, porque Deus ama ao que dá com alegria. Versículo 8. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Versículo 9. Conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Versículo 10. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça. E o versículo 11 e o final: para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Com isso, nós vamos então aqui pontuarmos algumas questões de forma introdutória, a qual nós temos na nossa lição, e como eu sempre falo, de forma elementar, porque nós estamos tratando de alguns pontos, porque o nosso tempo ele é mais reduzido. E para isso, nós vamos aqui na nossa introdução tirar alguns elementos a qual nós iremos trabalhar. Por exemplo, o próprio Judas vendeu Jesus por dinheiro. Vai falar aí de uma má mordomia, de alguém que tinha um coração nas riquezas, misturando um pouco de religião com fé, mas não tendo o discernimento necessário, sendo que, infelizmente, acabou dando cumprimento às escrituras daquilo a qual o salmista já havia falado, que um levantaria o calcanhar ou se levantaria contra a si, contra o seu rei, que seria Davi. E aí nós temos ali então o próprio Judas vendeu Jesus por dinheiro.
embora nunca tenha chegado a usá-lo. Então lá no salmista, lá no Salmo, Davi está falando de Aitofel, mas aqui nós estamos logicamente trabalhando a questão de Judas, a qual trocou Jesus por aquilo que ele acreditava ser, na verdade, o Messias, e que ele se revelaria através daquela situação, e o seu coração, como em outras passagens menciona, que era o tesoureiro, um cargo de confiança, mas que, vez por outra, fazia ali o caixa 2. Então mostra e revela o coração de um mau administrador. Podemos ver também aqui Ananias e Safira foram mortos por ganância e mentira relacionada a dinheiro. Então eles mentiram relacionado a dinheiro na igreja primitiva, né? Todos nós que somos estudiosos da palavra de Deus conhecemos o caso de Ananias e Safira em Atos capítulo 5, do 1 ao 10, onde eles fizeram um acordo entre marido e mulher, mas para com aquilo que era de forma contrária, não para algo bom, não para algo que fosse saudável, que fosse para a glória de Deus, mas concordaram dentro de uma situação, vendendo a sua propriedade por um valor e dizendo para os apóstolos, a qual todos o texto vai nos dizer, que estavam vivendo em unidade, comunhão, e que entregavam aos pés dos apóstolos todo aquilo que era vendido, para que pudessem viver de conformidade e harmonia. Muitos até mencionam esse texto como um exemplo, né, do que deve ser a igreja atual, como a igreja era a igreja primitiva. Só que é bom também nós alertarmos que Deus quer tudo o que nós temos, mas nós não precisamos entregar tudo no sentido literal. Por quê? Porque neste caso houve uma problemática. Com o passar dos anos, eles ficaram pobres. E com isso, por mais que ali o momento era, né, aprovado pelo Espírito de Deus, mas eles acabaram acreditando que Jesus voltaria na sua época. Com isso, Paulo depois teve que pedir ajuda, né, para que viesse trazer ofertas para ajudar os irmãos de Jerusalém. Com isso, nós observamos então que o adversário encheu o coração de Ananias e Safira para que viesse contra o Espírito de Deus, que é o próprio Deus. Com isso, nós temos o pecado de simonia, né? Aí vamos ver aqui, refere-se a dinheiro e a tentar comprar os dons de Deus com ele, comprar os dons de Deus pela imposição de mão. Simão viu ali, né, no caso, os apóstolos orando e as pessoas recebendo o dom do Espírito Santo pela imposição de mãos, e ele quis, então, lá no capítulo 8, né, do livro de Atos dos Apóstolos, a qual vou mencionar aqui o versículo, por exemplo, no versículo 15, os quais, tendo descido, estavam em Samaria pregando, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Então Pedro o repreende e diz no versículo 20 para que ele viesse se arrepender. E aí acaba-se tendo então, né, o pecado conhecido como o pecado de simonia, que é na verdade Simão querendo comprar o dom de Deus pela imposição de mãos, mas comprando esse dom pela imposição de mãos por dinheiro. E aí nós trabalhamos, vamos dizer assim, né, esse nome como um sinônimo deste evento e de também quando alguém tenta fazer aí, vamos dizer, comércio com a palavra de Deus, com o dom de Deus, né, sem aquele fim de realmente servir ao Senhor e ao povo de Deus, né, sem propósito, né, santo e verdadeiro. Com isso nós temos aqui ainda, o dinheiro em si não é mal, mas é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Isso nós temos então no texto, né, de 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 7 ao 10. Nós temos então, primeiro tópico,
praticando a mordomia cristã. Aí nós temos aqui o texto do Salmo 24:1, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Logicamente que tudo é de Deus e deve ser, como já mencionamos, a priori, de forma introdutória, que deve ser dado ou deve ser administrado para a honra e para a glória do Senhor. E aí nós vamos observar, por exemplo, por outro lado, a mordomia significa que não somos proprietários, somos apenas servos, mordomos, administradores responsáveis, que servem ou que devem prestar contas, né? Além de servir, deve prestar contas, né, ao Senhor. Então é interessante nós observarmos, né, essa figura a qual nós mencionamos de forma introdutória e agora trabalhando aqui dentro da perspectiva do primeiro tópico, da questão, né, do servo ou do mordomo, aquele que é o administrador de bens alheios. Nós temos um texto, logicamente, lá no capítulo 25 de Mateus, versículo 14 em diante, que é a parábola dos talentos. E ali nós observamos, né, o Senhor dando talentos, de forma que cada um pudesse, com a sua própria capacidade, né, ele dá conforme a capacidade de cada um. Então mostra que Deus, ele nos dá aquilo que nós podemos desempenhar e devemos nos esforçar para fazer a vontade do Senhor. Com isso, nós podemos observar também que ele se ausenta e depois que ele volta, ele presta conta daquela administração, daquele bem, daquele valor que ele deixou para com os seus servos. Da mesma forma, nós podemos observar que Jesus, utilizando esta parábola, nos mostra também a nossa responsabilidade e fidelidade para com os bens do reino de Deus, para com aquilo que é da vontade do Senhor, nós administrarmos tanto de forma natural, quanto também questões espirituais, a qual Deus confia em nossas mãos, para podermos administrarmos e fazermos uma boa administração para a glória do Senhor. E aí nós vamos ver aqui, por exemplo, temos diferentes relações entre mordomo e o dono, né? Dono e mordomo, e administramos os seguintes valores. Então, por exemplo, porque aqui na nossa introdução da parte do primeiro tópico, né, a parte inicial, existe uma grande diferença entre posse e mordomia. Deus é possuidor de todas as coisas, né? Então, Deus é o possuidor, nós somos os mordomos. Com isso, nós vamos observar que, então, temos diferentes relações entre dono e mordomo e administramos os seguintes valores. Então, por exemplo, nós temos aqui vida. Então, é uma dádiva de Deus. É algo que Deus nos dá e um dia nós iremos prestar conta, como já falamos. O tempo, temos os talentos, né? Temos possessões que nos é confiado, finanças, o que ganhamos com o nosso trabalho. Então, como administramos, né? Temos aqui requisitos para sermos um bom mordomo. Esses requisitos, fidelidade. Vai trabalhar o texto de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, que vai nos dizer que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Então, quer dizer, a palavra ministro ali é ruperetes, que era remador, alguém que estava naquelas embarcações antigas, e o apóstolo Paulo a menciona nesse contexto, trabalhando como alguém que está lá no porão, trabalhando enquanto vinha o chicote nas costas e ao som do batuque do tambor. E trabalhando, mostrando que o obreiro é aquele que trabalha, aquele que se esmera em fazer a vontade do Senhor. Com isso, ele está se esforçando. E o versículo posterior vai dizer que ele é, então, um administrador. Né? Nós podemos ver aqui o texto, né, de 1 Coríntios, capítulo de número 4, né, versículos 1 e 2, para nós aqui concluirmos esta fala, para estarmos aqui embasados dentro desse contexto. Que os homens nos considerem como ministros, ruperetes, no grego,
de Cristo, que é remador, e despenseiros, aí vem o despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Então, uma palavra-chave aqui é a fidelidade, é ser fiel para com o Senhor em tudo que foi colocado em nossas mãos. E aí nós podemos observar, né, aqui ainda para concluirmos esta primeira parte da nossa lição, disposição a receber ensino. Terceiro, desejo de servir as pessoas. Quarto, um coração de servo. E quinto, disposição para dar. Quando nós falamos coração para dar, aí nós temos aqui o que é o dízimo. A palavra dízimo do hebraico é ma'aser, que quer dizer 10%. Lógico que nós não vamos entrar aqui em pormenores, até porque a nossa aula ela não é apenas o dízimo. Ela vai trabalhar ainda alguns elementos aqui sobre o dízimo, mas ela não está focada apenas no dízimo. Mas nós estamos falando mais sobre mordomia e trabalhando o dízimo de igual forma. Então nós não vamos entrar aqui em pormenores sobre a questão do Antigo Testamento para não tomarmos muito tempo, porque nós temos uma outra aula no nosso canal que nós falamos um pouco mais sobre isso. Tá? E aí nós temos o segundo tópico aqui, que vai falar assim: por que devolver, dar ou entregar o dízimo? Eu sempre mencionei nas ministrações sobre o dízimo, e eu gosto muito da aula sobre o dízimo, porque o dízimo, na verdade, ele é um assunto teológico, ele é um tema teológico, tanto quanto os outros temas. Alguns até o demonizam, né? Outros não gostam e falam mal, outros, né, acabam concordando. Eu, particularmente, gosto de falar sobre o dízimo porque é um assunto bíblico teológico. E eu vejo no Novo Testamento como algo que deve ser dado, né? É algo que deve ser dado por amor à obra de Deus. E não para barganhar, que aqui a lição vai apresentar. Não para trocar, como se estivesse trocando com Deus alguma coisa. Então nós devemos ter uma verdadeira motivação através de um princípio e não de uma regra. Porque o dízimo no Novo Testamento não vejo como regra. Não vejo como um mandamento, como estava na lei de Moisés. Porque foi dado já com Abraão antes da lei de Moisés. Então mostra, né, que Abraão não era judeu. Então Abraão deu dízimo a Melquisedeque, rei de Salém. Depois você vai ver que é introduzido também posteriormente na lei mosaica, e antes disso podemos observar Jacó fazendo um voto. Aí alguém até menciona, mas fazer voto, aí é um dízimo dando através de um voto, não porque ele era obrigatório. Mas o dízimo não é obrigatório. Ele foi dado e feito um voto voluntário. E eu vejo que foi depois que Moisés colocado como algo de mandamento. Depois, no Novo Testamento, nós observamos que aí é um princípio e não uma regra, mas um princípio de amor à obra do Senhor, que vidas serão alcançadas através deste dízimo, destas ofertas que nós temos em nossas mãos, posse a qual Deus nos deu para administrarmos para o reino de Deus. E aí com isso nós vamos ver aqui então, seja entregar, devolver ou dar, quando surge no coração do cristão convertido o profundo desejo de cooperar com a obra de Deus. Então, para não chover no molhado, né, aquilo que nós já mencionamos aqui. Adoramos ao Senhor com as nossas ofertas e dízimos. A palavra de Deus é enfática quando nos ensina que ninguém apareça perante mim de mãos vazias. Êxodo capítulo 34, versículo 20. Então aqui nós vamos procurar ser bem sucinto, porque o assunto ele é pouco longo. E a nossa aula ela já está próxima do nosso final, né? Temos um propósito de fazê-la aí num período curto para dar subsídio para aqueles que estão dando aula e para os alunos que querem também aprender um pouco mais. Aí nós temos aqui, logo, compartilhar do fruto de nosso trabalho com o Senhor é uma demonstração de adoração e gratidão a todas as bênçãos recebidas do nosso Pai.
Então aí vai ter alguns exemplos, né? Caim e Abel, que fizeram sua oferta como forma de adoração, ainda que teve todo um conflito, que nós não vamos entrar em pormenor. Temos aqui Noé, né? Depois Abraão, que deu o dízimo, e nós já aqui também o mencionamos. Depois nós temos Moisés e Arão, e todo Israel, né? Compartilhavam de pelo menos 5 ofertas a Deus, e também com as ofertas alçadas. Este tipo de oferta é espontânea, da pessoa querendo exprimir o seu amor e gratidão para com Deus. Então, a essência é adorar ao Senhor. Depois nós vamos ver, será que a Bíblia obriga todos os membros a dar o dízimo? Não, ninguém é obrigado a dar o dízimo. O dízimo é uma grande oportunidade para cooperarmos na obra de Deus. Sendo assim, o dizimista deve ter em mente de que é apenas um mordomo de Deus aqui na terra, investindo seus ganhos providos de Deus na obra do próprio Deus. Então, quer dizer, para ficar bem resumido, aqui nós já podemos observar o cerne da questão, para nós não ficarmos aqui repetindo muito, né? Mas já nos dá, assim, uma boa aplicação do que é o dízimo no Novo Testamento, e também, quando era na lei, era para ser dado por amor também, né? Por mais que tinha obediência à lei, mas era para ter a motivação correta. Depois nós temos aqui entendimento equivocados com respeito ao dízimo. Por exemplo, o dízimo salva? Não, quem salva é Jesus. Mas nós sempre temos aquele hábito de dizer que todo salvo é dizimista. Não que não tenha ninguém que não dá e seja salvo, mas o salvo ele é dizimista. Por quê? Porque ele tem um coração voluntário na obra, tem um coração voluntário na presença do Senhor. E aí nós temos ali, por exemplo, né, não se deve barganhar dízimo com alguma bênção ou milagre. Então, nós vemos que isso é, às vezes, costumeiro por alguns arraiais, e isso é negativo. Na verdade, eu vejo isso como um mau influenciador, porque não deve-se trabalhar o pensamento daquilo que é bíblico para se fazer algum tipo de negociação. Então, nós devemos ensinar de forma correta, e nós precisamos praticar também de forma correta. Depois nós vamos ver ali que ele vai falar de outros elementos, né, para não aterrorizar, tá até a palavra aterrorizar, né, os membros, como muitas vezes alguém pode fazer. Não é desta forma, né, nós sabemos que deve ser dado por amor, como estamos ensinando aqui. Tá? Aqui também vai falar sobre não se deve constranger também, né? Tem muitos que constrangem, então nós temos que ter bastante cuidado em relação a isso, porque nós devemos ensinar o correto e principalmente praticá-lo. O dízimo não funciona como pedágio, né? Alguns trabalham com essa visão. O dízimo não é moeda de troca, né, para conseguir cargos e funções na igreja, mas eu também entendo que o obreiro e os líderes de uma igreja devem dar o dízimo, até porque fazem uso da palavra e, vez por outra, pode ter um assunto como esse para se trabalhar na congregação e a pessoa vai estar falando uma coisa que ela também não faz. Então eu entendo que deve ter coerência nesse sentido. Depois nós vamos ver princípios de um mordomo ofertante. Oferta-se ou oferta-nos primeiramente ao Senhor. Ofertar-nos primeiramente ao Senhor. Depois, ofertar de boa vontade, com alegria, com generosidade e liberalidade, proporcionalmente, regularmente, sistematicamente, com amor, com gratidão, como ministração ao Senhor e seus santos. Né? Aí depois nós temos aqui importante que aquele que oferta pela lei, oferta por obrigação. Agora, o que oferta por amor, por graça, oferta por prazer. Aí é uma grande diferença. Né? É aquilo que nós já mencionamos aqui de antemão, que é, na verdade, ofertar e dizimar com motivação correta e por princípio, e não por legalismo. Para concluir, mordomia do nosso dinheiro,
Os exemplos dos dízimos e ofertas no Antigo Testamento contêm princípios importantes a respeito da mordomia do dinheiro, que são válidos para os crentes do Novo Testamento. Eu só vou pontuar alguns aqui para nós concluirmos. Não podemos nos esquecer que tudo quanto possuímos pertence ao Senhor. Salmo 24:1, a qual já foi mencionado aqui. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Devemos decidir, pois, de todo o coração, servir a Deus e não ao dinheiro, que aí também tem aquele outro lado, que é quando a pessoa também não dá porque tem no seu coração em outra coisa que pode ser o dinheiro, né? O Senhor Jesus fala numa certa feita que aonde estiver o nosso tesouro, aí estará também o nosso coração. Depois, a Bíblia deixa claro que a cobiça é uma forma de idolatria, Colossenses 3:5. Nossas contribuições devem ser para a promoção do reino, especialmente para a obra da igreja local e a disseminação do evangelho pelo mundo. Então, quer dizer, pessoas vão ser alcançadas por esta oferta, por esse dízimo. Depois nós temos, nossas contribuições devem ser proporcionais à nossa renda. Depois, semelhantemente, o Novo Testamento requer que as nossas contribuições sejam proporcionais àquilo que Deus nos tem dado. Então, as nossas contribuições devem ser voluntárias, generosas, pois assim é ensinado tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. É lógico que aqui tem mais pormenores, mas nós, como já mencionei, não vamos entrar nesses pormenores. E para concluir, nosso último ponto, e eu vou deixar a conclusão então. Por que sou dizimista? Eu destaquei aqui 6 pontos de vários, né? Eu coloquei aqui, sou dizimista porque o dízimo é santo. Aí está trabalhando o contexto de Levítico, né? Depois, Deus é o dono de tudo, a qual já mencionamos. Vou gozá-lo na casa de Deus, quer dizer, vai ser utilizado na casa de Deus. Depois, sou dizimista porque mais bem-aventurado é dar do que receber. Depois, sou dizimista porque Deus ama o que dá com alegria. E também aqui, para concluir, porque tudo vem das mãos de Deus, porque não sou avarento. Então, que Deus possa, abençoar a vida dos irmãos. E na próxima aula nós vamos falar, então, conhecendo o Espírito Santo. Uma lição muito maravilhosa e, com certeza, será uma bênção para o meu e para o seu coração. Que Deus abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.